Fala, cabeção! Vamos usar mais um Minha Dúvida. Esse Minha Dúvida foi duplo. Na verdade, eu segmentei, fiz duas perguntas, tá? Numa eu perguntei para quem está empregado, tá? Então foi uma pergunta direcionada para quem estava empregado e na outra para quem não estava empregado. Desempregado, não tinha renda, tá? Entende-se como empregado alguém que tem uma renda, seja um benefício, um aluguel, um salário, enfim, ou um emprego formal, tem uma renda. E na outra era para quem estava desempregado. A princípio eu queria segmentar e fazer algumas comparações ao que eu vou analisar agora com você. Tudo bem? Então vamos lá. Qual era a primeira pergunta para quem estava empregado? Então vai aparecer aí para você na tela a pergunta. Eu vou pegar minha cola aqui para ver a ordem das alternativas. Basicamente, qual que era o maior medo que ele tinha, tá? E aí a pergunta nós tínhamos como alternativa A, perder o emprego, obviamente, ou perder o emprego ou a renda. Então se você tem algum negócio, perder essa tua renda, né? Ou tem um emprego, ser demitido, enfim, era um. A B era um pouco mais suave, era, puxa, perder parte da minha renda ou parte da minha receita, ou seja, não vou ficar desempregado, mas não vou ganhar tanto quanto eu ganhava. Não vou perder meu negócio, não vai falir, mas não vai vender tanto quanto vendia. Essa era a ideia da letra B. Na letra C, a pergunta já era sobre um medo mais coletivo, menos individual, tudo bem? Aí a letra C era o aumento de casos de Covid, ou seja, eu estou preocupado com a pandemia mais que tudo, porque a pergunta era o seu maior medo, tudo bem? Tinha que escolher só um. E por último, eu colocava sobre a crise e risco político, tudo bem? Então, olha, estou com medo de risco político, essa guerra, e se vai ter impeachment, não vai ter impeachment, vai ter golpe, não vai ter golpe, esse era o meu medo, tinha que escolher o seu maior medo. Lá, agora vamos ver o card para quem estava desempregado. O card desempregado ele é muito idêntico. Inclusive, as duas últimas alternativas são iguais, idênticas, mesmo texto. Medo, a letra C, fala lá no medo do aumento de casos de Covid, e na letra D fala lá em relação ao risco político. Beleza. Mas a e a B, ela também é semelhante à da primeira pergunta, mas relacionada para quem está desempregado. Então, a A é o tudo, que o tudo de quem está desempregado é não conseguir um emprego. Então, isso é realmente o tudo dele. Não conseguir um emprego era o maior medo dele, né? Na verdade, essa é a alternativa A. A alternativa B é passar por dificuldades, enfim. Deve ter alguma reserva, provavelmente, tem alguma coisa, consegue se manter e passar por dificuldades, acabar todo o dinheiro e toda a renda, beleza? Vamos fazer várias análises, então vamos ver como foram as respostas, tá? Primeiro eu vou printar aí para você, eu vou olhar aqui porque eu tenho cola, eu não consigo olhar para cima aqui e ver, mas aí o nosso mago da edição vai colocar para você as respostas. Da primeira pergunta, tcharam! 687 pessoas responderam. Eu tive 245 para a letra A e 295 para a letra C. Olha como está próximo, 36% e 43%, tá? Isso é exatamente aquela, sabe aquela polêmica que tem? O que a gente se preocupa? Confinamento ou não tem confinamento? Em vidas ou economia? Sabe aquelas coisas que aí você está cheio de clichê, pessoas falando, primeiro a gente vai lá e cuida, essas pessoas vão sobreviver, porque não dá para ressuscitar uma pessoa, mas a economia dá para ressuscitar. E uns falam, não, mas o que adianta, as pessoas agora vão ficar tudo dentro de casa e vão morrer tudo de fome, desempregados. Enfim, é exatamente essa polemização. Então, essas respostas, elas deixam claro que está bem dividido. Para algumas pessoas, a maior dor é o medo de ser contagiado, é o medo do vírus, é o medo da morte. Para outras pessoas, é o medo pessoal, ou da empresa dele, ou do negócio dele, ou do salário dele. Então, você nunca vai conseguir entrar num consenso, porque as dores são diferentes. Você entende isso? Agora, olha só, é claro, ele é um pouco menor, o risco político. Essa pergunta foi feita antes desse rolo todo que teve, do Moro, saiu, do Bolsonaro. Então, talvez, se a gente tivesse feito a posterior a isso, talvez teria um pouco mais ali, né? Porque a gente tem a questão da heurística da disponibilidade, aquela coisa que está mais clara na nossa mente tem mais impacto, então teria mais impacto isso, mas como foi antes não teve tanto impacto assim, talvez eu estava antecipando essa pergunta, e por último na letra B ali, perder parte da renda. A parte da renda porque isso realmente não dói, né? Porque se perder parte da renda você sobrevive, beleza? Então essa foi a resposta da primeira parte, tá? Agora vamos mostrar da segunda parte. Tcharam! Aí está, 323 respostas. Nós tivemos lá 128 que estão com medo de não perder o emprego e os outros 3 segundo maior, coincidentemente, também aumento do Covid. Mostra também a polêmica, né? Esses dois somados dá 70%. E depois você vê dificuldades financeiras, que tem um pouco a ver, né? Que é perder o emprego, dificuldades financeiras é uma consequência, é muito mais o estágio, né? Inicialmente você tem medo de perder o emprego. Depois, se você perder o emprego, você está desempregado, no caso, né? No caso, eu falei não conseguir emprego, porque tu está desempregado, você passa a ter, depois de um certo tempo que você está desempregado, você passa a ter medo de ter dificuldades.
Então, é um medo por vez. Então, isso é muito mais para saber em que estágio estão os desempregados. Como a grande maioria colocou não conseguir emprego, quer dizer que eles ainda têm fôlego para ir atrás do emprego e não estão tão preocupados assim, pelo menos não é a preocupação com dificuldades. Os 65 são 20% aproximado que responderam passar dificuldades, eles já estão no segundo estágio de emprego, de desemprego. Eles já passaram o tempo de desemprego, estão com pouca esperança de conseguir um emprego e agora estão passando a ter medo de ter dificuldades financeiras, beleza? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é outros parâmetros que eu fiz aqui que foi proposital. Primeiro, quando eu separo as duas perguntas, eu quero saber qual é o percentual de pessoas do meu Insta que está empregado e o percentual que não está empregado. É uma amostra bacana, tudo bem? Deu aproximadamente 1.000 respostas, somando os dois. E eu tenho lá 68% respondeu a primeira pergunta e 32% respondeu a segunda. Claro que tem gente que está empregado e respondeu errada, enfim, mas tem erro dos dois lados. Então a gente tem essa diferença, mais ou menos 2/3 da população está empregada e tem renda e 1/3 não tem. Tá? Então isso já dá uma ideia próximo para onde a gente vai com esse desemprego, beleza? Esse desemprego vai bater recorde, esse desemprego agora em 2020. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu também quero trazer mais uma informação importante, além dessa polêmica que eu mostrei ali para você. Olha outra coisa de comportamento. Vamos voltar ali, mostrar aqui para vocês da primeira pergunta de quem está empregado. Olha ali quem respondeu A, B, quem respondeu A e B, perder emprego e parte renda, 36 com mais 7, vai dar ali uns 40, tira 4, 43%. O restante, que é os 57%, respondeu entre C e D. Qual é a diferença de A e B para C e D? A e B é uma preocupação pessoal. C e D é uma preocupação social. Olha o que eu estou te falando. A e B fala perder o meu emprego. É perder parte da minha renda pessoal. Quando eu vou em C e D, Covid, risco político, social. Tá vendo? Então você note que quem está empregado tem uma preocupação maior social do que pessoal. Por quê? Porque somando C e D, nós temos 57% das respostas. Somando A e B, eu tenho 43%. Agora, dá uma olhada quando você fala com as pessoas que estão desempregadas. Pá! Olha o que acontece. A e B, que é um problema pessoal, é não conseguir emprego, eu, passar dificuldades, eu. 60% somados. Quando a gente vai para C e D, 40%. Você tem uma inversão entre preocupação pessoal e preocupação social. Claro, na dificuldade, você não consegue nem pensar em problema de pandemia, você nem consegue pensar em preocupações com risco político, impeachment, enfim, eu não tenho dinheiro o que comer, eu não estou conseguindo emprego, você olha primeiro para você. E esse é o motivo dessa polarização tão grande entre vidas e economia. O que é mais importante? Olha como é diferente a maneira de pensar de quem está com a geladeira cheia e de quem não tem o que comer. E é óbvio, não se esperava isso diferente. O problema são as pessoas que estão passando dificuldade financeira tentar convencer as outras que estão com a geladeira cheia, assim como as que estão com geladeira cheia, tentar convencer as pessoas que estão com a geladeira vazia. Não é fácil, porque os critérios para tomada de decisão são diferentes. Muito importante isso, tá? Sobre o desemprego, eu separei esse gráfico para você aí. Você dá uma olhada no nível de desemprego, assim, por cima nós temos lá, tem mais de 10 anos de histórico aí, sei lá, tem uma porretada de anos, cada barrinha dessa é um ano. Então, esse último ano que a gente tem ali, 11,9 de inflação, é 2019, tá? Então, esse é o percentual de inflação. Esse percentual dá aproximadamente a quantidade de habitantes em milhões, ou seja, se eu falar que é 10%, dá quase 10 milhões, porque o Brasil tem aproximadamente 100 milhões das pessoas economicamente ativas, trabalhando. Então, 10% de desemprego não é 10% da população, a população é mais de 200 milhões, é 10% da população economicamente ativa que está procurando emprego, ou seja, estou falando em torno de 10 milhões. Certo? Então, note que ele já foi lá muitos anos atrás, 12,4, aí foi caindo, e ali aquele meio ali é mais ou menos 2010, 2011, por ali tem 6, 7%, e aí volta a subir o desemprego e a gente estava estabilizado em 11, 12. Note o quanto é difícil você reduzir o desemprego, né? A gente teve uma boa redução lá anos atrás e agora a gente está estagnado ali já há 5, 6 anos atrás em torno de 10%, 11%, 12%. Tendência é que esse desemprego vá entre 15% a 20%. Dificilmente o desemprego vai ficar abaixo de 15%, dificilmente ele vai ficar acima de 20%. E o problema dele ficar entre 15% e 20% é quanto tempo ele vai demorar para se restabelecer. Note que isso é uma barreira muito grande que a economia vai ter. Esses 5% a mais de desemprego que vão acontecer agora vai se demorar
2, 3, 4, 5, 6, 10 anos para voltar a restabelecer. E esse é o maior medo e esse era o maior desafio dessa questão. Bacana? Gostou desse Minha Dúvida? Que legal! Largue a sua dúvida, lembre-se, compartilhe, clique no aviãozinho, marque o amigo, joga isso no Insta, no WhatsApp, fica muito bacana, me segue, se não tá me seguindo no Face, no Insta, no YouTube, te espero. Tudo bem? Ó, beijo, foi lindo, cabeção, e a gente se encontra no próximo Minha Dúvida.